Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda, sempre muito bem-vindos. Eu, professora Roseli, e a informática, né? Sempre aqui contribuindo com a sua melhor classificação. Nós vamos resolver juntos a questão de número 31 e a questão de número 31 do perito criminal lá da PCSP. Essa prova, a gente já conversou lá no início, ela foi aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, né? Essa semana agora para a gente, domingo, né? E nós vamos agora falar sobre planilha, nós vamos falar sobre o Microsoft Excel. Então, a nossa questão 31 é planilha eletrônica. Então, lá no nosso edital, é até bacana a gente conversar, os editais da Polícia Civil de São Paulo não descrevem Excel no edital. Os editais descrevem editor de planilha, né? Como também acontece editor de texto, editor para nós, não vem cravado qual é. Então, a Vunesp, ela foi muito bacana, ela não saiu, né, da linha padrão que é utilizada, trabalhar com softwares da Microsoft. Então, ela fala, a planilha a seguir foi elaborada usando o editor Microsoft Excel, versão 2016. Se você trouxer essa questão para uma versão superior, 2019, versão 365, se você levar essa questão lá para o LibreOffice, lá para o Calc, levar lá para o Google Docs, né, o Google Documentos, a planilha do Google, a gente continua fazendo a mesma leitura e a mesma interpretação. Então, o que a Vunesp nos deu? Uma planilha com 3 colunas e 3 linhas, né, com conteúdo. E ela diz, na sequência, a seguinte fórmula foi inserida na célula, o que para nós? Olha, na célula A4. E qual é a fórmula que nós temos aqui? Nós temos a função E estabelecendo. Então, nós temos uma função presente lá na categoria de lógica. Então, antes da gente sequenciar, nós vamos lembrar que a função E, né, sempre é bacana você fazer revisão. Isso também, se você estuda raciocínio lógico, a gente tem a função E lá presente, né, na tabela verdade, a função OU, então é um elemento que pode ser utilizado nas duas linhas aí de estudo. A função E, ela vai trabalhar para a gente trazendo comparação. Vou deixar explicado para você de uma forma bem simples, que se você tiver dúvida, você vai resolver essa dúvida já, imediato, agora, e não vai perder nenhuma questão se vier para a sua prova usando a função E. Então, ela vai trabalhar com comparação. Para que essa comparação ela exista, ela vai ter para nós pelo menos duas condições, dois argumentos, né, para comparar. E saindo para nós, né, o resultado dessa comparação, a gente vai declarar que a resposta ou é verdadeiro ou é falso. Então, sempre que a função E aparecer na nossa vida, nós vamos pensar, aqui nós vamos fazer uma comparação. Vai existir na questão, no mínimo, duas condições para comparar. E o resultado para nós, ó, o resultado da função E vai ser verdadeiro, vai aparecer lá para nós quando você pressionar Enter na fórmula. Ou será a resposta o quê? Falso. Então, se você já sabe como ler a função E, você já vem aqui na alternativa, porque a Vunesp pede ó, o valor resultante. O valor resultante não será 12, o valor resultante não será 13 e também não será 14. Ou nós vamos ter a resposta falso, ou nós vamos ter a resposta verdadeira. Muito bem, Roseli. Quando é verdadeiro, quando é falso? Como nós estamos diante da função E, para ser verdadeiro, todas, olha o que eu estou falando, todas as condições deverão ser o quê? Verdade.
Para ser falso, basta que uma condição seja falso. Porque a gente vai falar o seguinte: para ser verdade, todas as condições têm que ser verdade. Para ser falso para nós, basta que uma condição seja falsa. Então, sabendo dessa linha, conhecendo essa proposta, o que a gente tem? A gente tem resultado muito rapidamente. Então, essa é uma teoria, uma informação conceitual para você fazer no menor tempo possível, com a certeza absoluta, a resolução de qualquer questão que traga a função E inserida. Então, vamos lá junto para a gente poder trabalhar? Então, veja. E A1 maior que B2 menos B1. Então, essa, olha, é a primeira condição. C3 menor que B2 mais B1. Essa é a segunda condição. E A3 maior que C1 é a terceira condição. Então, nós temos aqui, ó, condição 1, condição 2 e condição 3. Agora, nós vamos comparar. Se já de imediato pintar um falso, a questão já morreu ali. Porque, como é uma função E, para ser verdade, todas as condições precisam ser verdade. Então, vamos lá. A célula A1 tem o valor 12. 12 é maior. Vamos descobrir qual é esse valor aqui. O B2 tem valor 13, menos o B1 tem valor 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 12 sendo maior que 12. 12 é maior que 12? Não, é maior ou igual. Se a gente tivesse um igual, aí seria verdade. Então, 12 é igual a 12, maior não. Então, essa primeira condição, olha, ela é falsa. E como nós estamos fazendo uso da função E, a gente já resolve a questão. Então, nós já temos aqui, olha, que a alternativa B é a alternativa correta. Então, se você, candidato, tinha conhecimento da função E para essa prova, 30 segundos você resolve a questão. Porque era só comparar a primeira condição, que ela já deu falso, né? Só para sequenciar, para vocês visualizarem. O C3 para nós, daqui para frente nada vai mudar, porque a função E só vai ser verdade quando todas as condições forem verdade. Se pintar um falso, a função E já traz resultado falso, tá bom? O C3 para nós, olha, ele tem valor 14. 14 é menor que o B2 tem valor 13, mais o B1 tem valor 1. Então, 14 é menor que 14? Também é o que para nós? É falso. Vai só fortalecer o falso de novo, tá certo? Agora, olha, o A3 para nós. O A3 tem valor 8. 8 é maior que C1? C1 tem valor 5. Aqui é verdade. Mas veja, como nós estamos diante do E, para ser verdade, todas têm que ser verdade. Então, a primeira é falsa, já tem um resultado falso. O verdadeiro, olha, como uma observação, para a gente falar, nós temos uma função que é a função ou. A função ou, ela será falsa se todas as condições forem o que para nós? Forem falsas, tá bom? Se todas forem falsas, aí o ou para nós, ele é o quê? Ele é falso. Agora, se existir uma verdade, o ou é verdadeiro, tá bom? Então, a gente também tem um cuidado com a função ou, que você pode inserir nos seus estudos. Se nós tivéssemos aqui no lugar do e, olha, a função ou, a resposta seria verdadeira.
porque para ser verdade, na condição ou, basta que uma seja verdade, tá certo? E aqui, para que essa questão com a função e fosse verdadeira, o que a gente teria que ter? A primeira verdade, a segunda verdade e a terceira verdade. Como nós já tivemos a primeira falsa, a questão já resolveu aí, tá bom? Então, o que eu falo para você? É uma questão simples de ser feita. O candidato, ele precisava, quem fez a prova de perito, saber usar a função e você, do outro lado, que está assistindo, né, essa aula para fortalecer os seus estudos, organize o que é a função E. Em que situação a resposta é verdadeiro, em que situação a resposta é falsa. Tá certo? Então, a questão 31 traz para nós a alternativa B como a nossa alternativa correta. E eu desejo a você bons estudos, tá bom? E a gente já se encontra na questão 32.